Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele, Jesus, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha o que Jesus está dizendo a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está dizendo isto a Pedro. Pedro quase perdeu tudo. Ele estava indo para o fundo do mar. Ele estava indo para o fundo. Se Jesus não estendesse a mão e tomasse ele pela mão, Pedro tinha perdido tudo. E aí Jesus olha para Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou Jesus o vento. Quer dizer que Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, o vento ainda estava soprando e as ondas ainda estavam se formando. Quer dizer que enquanto ele estava andando sobre as águas para ir ter com Jesus, Jesus não havia acalmado o vento e cessado a tempestade. Você sabe que tem muita gente que ela não está vivendo milagres, porque ela está esperando o vento cessar primeiro, a água ficar calminha, para aí ele ir ter com Jesus por sobre as águas. Não, não é assim que funciona o milagre não, meu filho. Não é assim que funciona o milagre não. Você tem que primeiro crer, para depois ver. Você tem que primeiro acreditar, mesmo com o vento soprando, mesmo com as ondas revolvendo o barco de um lado para o outro, você tem que crer no teu milagre, que Jesus vai fazer você andar sobre as águas, mesmo no meio da tempestade. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Jesus havia acabado de operar um milagre, em que com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão faminta de mais de 5.000 pessoas. Quando Jesus terminou de alimentar aquela multidão, Jesus chamou os seus discípulos. E sempre Jesus tinha 2 barquinhos junto com ele. Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha, eu vou ficar aqui despedindo a multidão, e depois eu vou subir ao monte para orar. Então vocês façam o seguinte: entrem no barco e se adiantem para outra margem,
porque eu encontrarei vocês lá. Jesus diz isso para os discípulos. Os discípulos talvez pensam que Jesus combinou com alguém de mais tarde vir buscá-lo. E eles dizem: tá bom, Senhor, nós vamos então para outra margem. O dia já estava declinando, já era de tardezinha. Eles entram nos barcos e começam a remar. Começam a remar no mar da Galileia para chegar a outra margem, como Jesus havia orientado. Só que diz a palavra de Deus que quando eles estavam no meio do mar, olha aqui no versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quer dizer, eles estão remando, já era de tardezinha, eles vão remando, eles acreditam que no mais tardar em 1 hora eles chegam do outro lado do mar, só que eles começam a remar no meio do mar, e eles não saem do lugar. E por que que eles não saem? Porque o vento lhes era contrário. Quantas vezes isso não acontece com você? Você está trabalhando, está lutando, está se esforçando, está se dedicando, está estudando, está buscando melhorar a sua vida, a sua condição, resolver os problemas, resolver as situações, mas você se sente frustrado. E por quê? Porque você se sente como se não conseguisse sair do lugar. E por que que você não consegue sair do lugar? Porque parece que o vento te é contrário. Quer dizer, você está remando, só que ao mesmo tempo que você quer avançar, há situações, há questões que vêm contrárias à sua vida. Questões que vêm diante de você, e os discípulos estão remando, e eles não saem do lugar, e passa-se 1 hora, e passa-se 2, e passa-se 3, e passa-se 4, 5, 6, 7, 8 horas. Você já pensou? As pessoas dentro do barco, 2 barcos no meio do mar, no meio de uma escuridão, e eles remam, e não saem do lugar. E lutando contra a tempestade, é o vento soprando, é as ondas se levantando e chacoalhando o barco, e eles revezam nos remos, e eles fazem contrapeso, e outro tira a água do barco. Quer dizer, eles estão exaustos, eles estão cansados, porque a Bíblia diz aqui, no versículo 25, mas a 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é o período que se estende entre as 3 e as 6 horas da manhã. Você imagina, eles saíram de tardezinha da praia onde estavam com Jesus, e já digamos que seja 3 horas da manhã, eles estão 8 horas remando, estão 9 horas remando, estão exaustos, cansados, o dia já está prestes a clarear, e eles estão ali remando, e ainda a tempestade está sendo contrária a eles. E diz a palavra que Jesus vai ter com eles sobre as águas. Você sabe que a ciência não consegue explicar como que um homem caminhou sobre as águas. Você já viu alguma vez um homem caminhar sobre as águas? Eu leio na Bíblia que Jesus andou sobre as águas, mas eu nunca vi um homem andar sobre as águas. E por quê? Porque a densidade do corpo humano é uma, e a densidade da água é outra. É como se você pegasse um objeto mais pesado, que a película da água não suportasse o peso daquele ser, daquele objeto, e ele afunda.
menos você pegar uma pedra e dizer: eu vou pôr essa pedra para flutuar na água. Ela vai afundar, porque a massa é diferente. Agora preste atenção no milagre. Jesus, de alguma forma, ele conseguiu modificar a massa do seu corpo, ao ponto dele se tornar tão leve como uma pluma, para que ele pairar sobre as águas, e ele pisar os seus pés sobre a película da água, e não afundar. Meu irmão, preste atenção nisso. Se Jesus tem o poder até sobre a densidade do corpo humano, quanto mais para resolver esse teu problema. Quando ele diz que não existe impossíveis para Deus, é porque realmente todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Diz aqui, versículo 25: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Só que você sabe que neste período entre as 3 e as 6 da manhã, acontece 2 fenômenos naturais. Na terra começa a gear, aquela água, né, que começa a vir. E no meio do mar, pastor, neblina. No meio do mar, nesse período entre as 3 e as 6 da manhã, começa a haver neblina. Começa a ter neblina. E os discípulos estão ali no meio da neblina, tentando sair daquela tempestade. E aí, de repente, eles veem no meio da escuridão e da neblina, eles veem um vulto surgindo. Eles veem um vulto. Eles veem uma silhueta que parece de um homem. E quando eles veem aquilo, eles gritam apavorados. Imagina aqueles homens barbados, homens tudo criados, não é? Que pescadores. Eles olham e veem aquele vulto, e eles começam a gritar, desesperados: ah, um fantasma! E aí Jesus, do meio da neblina, Jesus diz a eles, versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus disse: não tenham medo, sou eu que estou indo até vocês. Tenham bom ânimo, eu estou vindo aqui para ajudar vocês. Meu irmão, você tem que acreditar nisso. Jesus está aqui para ajudar você. Ele está te dizendo: não temas. Pastor, mas eu não estou vendo Jesus. Os discípulos também não estavam vendo Jesus, mas eles escutaram a voz de Jesus. Que você escute a voz de Jesus nesta noite, dizendo: não tenha medo, porque eu estou aqui para te ajudar. Não temas, sou eu vim aqui para ajudar vocês. Tenham bom ânimo. Só que quando Pedro escutou aquela voz conhecida, Pedro, que era o mais intrépido dos 12, ele disse: Senhor, se és tu, ordena-me a ir ter contigo sobre as águas. Ele está atrelando, se é Jesus, ao conceder do milagre de andar sobre as águas. Senhor, se és tu, ordena-me para ir ter contigo sobre as águas. E quando Jesus escuta isso, Jesus diz: vem, Pedro, vem. E diz aqui que Pedro andou sobre as águas. Olha, leia isso para que não haja dúvida na sua mente. Versículo 29. E disse-lhe Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Não está escrito que ele tentou andar sobre as águas. Não está dizendo: e Pedro tentou andar sobre as águas, mas o vento era contrário, e as ondas eram grandes, e então ele começou a ir para o fundo. Não está dizendo isso.
Há uma afirmação aqui: Pedro andou sobre as águas. E ele andou em meio à tempestade, porque Jesus não havia cessado a tempestade ainda. O vento estava soprando, as ondas estavam se formando, mas Pedro estava andando sobre as águas. Meu irmão, você está esperando Deus acalmar o vento? Você está esperando Deus acalmar a tempestade? Você está esperando Deus acalmar o mar? Não. Tome uma posição de fé, comece a caminhar, porque mesmo em meio à tempestade, você vai encontrar o seu milagre, em nome de Jesus. O teu erro está aí. Você está achando que a hora de agir é só na hora que o vento parar de ser contrário. Você está achando que a hora de agir é só na hora que o mar parar de te chacoalhar. Só que você está esquecendo que o teu Deus, Ele é contigo mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do temporal, do vendaval. O teu Deus é contigo, porque Ele disse: eis que eu não te deixarei e nem te desampararei. Então seja diante da tempestade, do vento contrário, das ondas gigantescas, Jesus é contigo, para você caminhar sobre as águas, passar por cima desta situação, em nome de Jesus Cristo. Mas sabe por que tem muita gente que não está conseguindo superar as situações? Por causa da mesma situação de Pedro. Versículo 30. Duas coisas, preste atenção nisso, duas coisas fizeram Pedro naquele dia afundar. Você quer afundar ou você quer passar por cima dessa situação? Você quer passar por cima desse problema hoje? Quer mesmo? Quer passar por cima dessa dificuldade hoje? Andar por cima das águas mesmo? Quer mesmo? Quer passar ileso no meio da tempestade? Você quer isso? Então aprenda essa lição aqui. Duas coisas fizeram Pedro naufragar. Uma está clara aqui, que qualquer interpretação simples de texto, você visualiza ela. A primeira situação é essa aqui, ó, versículo de número 30. Mas, sentindo Pedro o vento forte, ele teve, o que ele teve? Medo. A primeira coisa que fez Pedro afundar é que ele tirou os seus olhos de Jesus e ele começou a olhar para o problema, começou a olhar para a tempestade, sentindo o vento forte, e ele começou a ter medo. Meu irmão, o medo excessivo rouba a sua fé. Tem muita gente perdendo a bênção por causa de medo. Ela está com medo de agir. Ela está com medo de se posicionar. Ela está com medo. Medo da situação. E o medo lança fora a fé. O medo lança fora a fé. Por isso que tem tanta gente que começa bem. Tem gente que começa bem, ela começa vencendo os obstáculos, vencendo as dificuldades, andando sobre as águas, só que aí no meio do caminho o que acontece? Ela olha para o vento forte e ela fica com medo. Ela começa a ficar com medo, e aí o medo começa a fazer ela afundar. Essa é a primeira coisa. E qual é a segunda coisa? Versículo de número 31. E logo, Jesus estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ah, pastor, a segunda coisa está aqui. É porque a fé de Pedro era pequena. E aí ele duvidou de Jesus.
Vamos cutucar um pouquinho mais profundo. Você sabe que o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. A língua grega, as palavras em grego, elas possuem certas junções que indicam a sensação, o sentimento da pessoa que está falando aquela palavra. Então eu quero que você pegue uma caneta e passe um traço debaixo desta parte de pequena fé. De pequena fé. Passa um traço aí debaixo. Sabe como é escrito de pequena fé em grego? É duas palavrinhas. É a palavra óligos, desse jeito mesmo, O-L-I-G-O-S. Óligos. Óligos significa pouca. E pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, que significa fé. Então, no grego, no original, na Bíblia original, onde está escrito aqui, ó, de pequena fé, é a palavra óligos, pouco, pouca, e pistis, fé. Só que estas palavras no original grego, elas estão unidas, que formam uma outra palavra, que é a palavra oligopistos. A junção desta palavra óligos com pistis, juntando as duas, forma a palavra oligopistos. E sabe o que significa oligopistos? Ah, pastor, significa pouca fé. Lembra que eu disse que o grego, as palavras se unem para demonstrar o sentimento que a pessoa está sentindo. Então olha o que significa em grego oligopistos. Oligopistos em grego significa ausência de confiança despertada pela ansiedade. O que levou Pedro a afundar? Foi só o medo? Não, foi a ansiedade também. Tem muita gente que vê o vento soprando e fica ansiosa, porque ela não vê a hora daquele problema ser resolvido logo, ela não vê a hora daquela situação ser resolvido logo, daquele problema se findar logo, e a ansiedade começa a colocar dúvida no coração do indivíduo. A ansiedade começa a colocar dúvida no coração da pessoa. Jesus está dizendo: Pedro, por que foste ansioso? E por isso duvidaste? Meu irmão, lança fora o medo, lança fora a ansiedade, porque o teu Deus hoje vai fazer você andar sobre as águas, em nome de Jesus Cristo. Acredite nisso, creia nisso, lança fora esta ansiedade, lança fora esse medo, porque o teu Deus é contigo. O que Jesus disse quando os discípulos gritaram de medo? Jesus disse a eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga assim: tenha bom ânimo, sou eu, Jesus, não temais. Você tem que ter bom ânimo e não ter medo. O bom ânimo combate a ansiedade, e o não temais combate o medo. Se você hoje lançar fora o medo, lançar fora a ansiedade, você vai ver grandes milagres Deus fazendo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. Jesus vai acalmar essa tempestade, viu? Só não tenha medo e nem fique ansioso, porque Ele vai acalmar essa tempestade. Pode confiar nisso.
Fica de pé no seu lugar, por favor. Aí quando Jesus entrou no barco com Pedro, e aí Jesus acalmou a tempestade, o outro barquinho se aproximou de Jesus. E quando eles olharam e viram Jesus dentro do barco com Pedro e com os outros discípulos, olha o que eles disseram. Então aproximaram-se os que estavam no outro barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Agora, sabe por que essa frase é interessante? Você lembra na primeira tempestade que eles enfrentaram com Jesus? Eu até falei quarta-feira passada, não foi? Que eu ministrei sobre quando Jesus dormiu na polpa do barco. Foi quarta-feira passada. Olha só, preste atenção. Jesus ordena o vento que se cale, o mar que se acalme, e a reação dos discípulos é o seguinte, é uma pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Só que agora na segunda situação, não é uma pergunta, é uma afirmativa: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora nós não temos dúvida de quem tu és. Nós não temos mais dúvida de quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Meu irmão, Jesus é o Filho de Deus. E se você quer vencer esta tempestade que você está enfrentando, você precisa entregar a tua vida a Jesus Cristo. Se você entregar a tua vida a Cristo, Ele vai ajudar você a vencer esta tempestade. Ele vai ajudar você a vencer esta ansiedade, esse medo que está te abalando tanto. Ele vai te ajudar a superar esta crise. Mas você tem que entregar a tua vida a Cristo. Você tem que entregar a tua vida a Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu entrei hoje aqui ansioso, receoso, temeroso, temerosa, receosa, ansiosa. Pastor, eu entrei aqui hoje sem saber o que fazer com essa situação. E aí Deus vem me dar esta palavra, para que eu não fique temeroso nem temerosa, para que eu não fique ansioso nem ansiosa. Deus, Ele não quer apenas acalmar o teu coração, mas Ele quer ser a sua solução. Basta que você entregue a tua vida a Jesus, e Ele vai ajudar você a superar esta situação. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar, porque hoje essa tempestade vai se acalmar. Hoje esse vento forte vai cessar. Hoje essa situação contrária vai ser resolvida na sua vida. Isso, vem entregar a sua vida a Cristo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui para frente. Isso, venha, vamos aplaudir ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo vai fazer por você. Vem entregar a sua vida a Cristo. Não hesite, porque Ele quer te ajudar. Ele quer te auxiliar, como Ele ajudou a Pedro. Porque quando Pedro estava naufragando, afundando, indo direto para o fundo, ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Jesus quer te levantar também. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei. Pastor, eu saí da igreja. Pastor, eu me sinto como um filho pródigo, uma filha pródiga.
Pastor, eu tenho estado afastada da casa de Deus. O filho pródigo, na história do filho pródigo, quando o filho pródigo sentiu a sua miséria, sentiu o seu pecado, diz a palavra que ele disse: eis que eu irei e me humilharei perante o meu pai. Você precisa se reconciliar com o teu Deus hoje. Você precisa se reconciliar com Deus. Se você quer nesta noite se reconciliar com Jesus, pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Eu me sinto como um filho pródigo. Eu me sinto um filho pródigo, uma filha pródiga. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Você que quer se reconciliar com Cristo hoje, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não hesite em se reconciliar com Deus hoje. Se você sente a necessidade de uma reconciliação com Cristo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui diante do altar que eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua reconciliação nessa noite. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Então venha aqui diante do altar. Venha aqui diante do altar que eu vou orar por você. Não hesite. Se houver mais alguém que queira se reconciliar com Cristo, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar. Pastor, eu já estou na igreja, já estou na presença de Deus. Isso, venha se reconciliar. Venha se reconciliar com Cristo. Venha se reconciliar com o Senhor. Pastor, eu já estou na igreja, só que eu vou ser sincero ao Senhor, que o medo, a ansiedade tem me abalado e me abalado muito. Pastor, eu tenho lutado, mas eu sinto uma ansiedade tão grande. Eu sinto um medo tão grande às vezes desta situação. Deixa eu orar por você, para você vencer esse medo, para você vencer esta ansiedade. Eu tenho que orar por você. Você não pode deixar esta ansiedade fazer com que a sua vida fique amarrada. Você não pode aceitar esse medo travando a sua vida. Tem muita gente travada por causa do medo e por causa da ansiedade. Tem muita gente que não está saindo do lugar na sua vida, porque o medo está bloqueando ela, porque a ansiedade está bloqueando ela. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua vida, para que você vença toda ansiedade, para que você vença todo medo. Pedro, quando se viu dominado pela ansiedade, pelo medo, ele levantou a mão e disse: Senhor, socorre-me. Ele disse: Senhor, socorre-me. Ele pediu socorro. A gente às vezes está sendo bombardeado pelo medo, pela ansiedade, e a gente não pede socorro para ninguém, nem para Deus. E aí o medo domina, a ansiedade domina. O medo nos faz desistir, a ansiedade nos prejudica, nos faz ficar travados. Deixa eu orar por você, porque em nome de Jesus você vai vencer esse medo, você vai vencer esta ansiedade, e você vai ter um coração cheio de fé para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Dobra o teu joelho comigo. Você que está entregando a sua vida a Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me conceda a salvação e a vida eterna, em nome de Jesus. Você que está se reconciliando com Cristo nesta noite, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai,
perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e me fortaleça para caminhar na tua presença. Restaura agora a minha fé e as minhas forças. Renova agora o meu ânimo para caminhar junto contigo, em nome de Jesus. E você que já está na igreja, que quer vencer o medo, que quer vencer a ansiedade, diga assim: meu Deus e meu Pai, eu creio no teu poder e creio que o Senhor é poderoso para me ajudar a superar esta crise, estas perdas, estas lutas que eu tenho enfrentado na minha vida. Mas eu preciso de fé, por isso eu peço que o Senhor restaure a minha fé, fortaleça a minha fé. Senhor, remove da minha vida todo medo, toda ansiedade. Meu Deus, não permita que o medo e a ansiedade roube a minha bênção, mas me ajude a superar através da tua bênção e do aumento da minha fé, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai bendito e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui estão estas vidas clamando a Ti nesse instante, vidas que recebem ao Teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Senhor, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para cada um que está se reconciliando contigo, perdoe os pecados, as falhas, os erros. Reconcilia, Senhor, esta pessoa contigo nesta noite, que ela possa sentir novamente a alegria da salvação e a alegria da vida eterna. Senhor, restaura a fé, o ânimo deste teu filho e desta tua filha. E olha para esta pessoa que já está na tua casa, mas Senhor, ela quer contemplar esta situação mudando, ela quer contemplar a bênção acontecendo na vida dela. Então, meu Deus, remove este medo, esta ansiedade, este sentimento que está lhe roubando a fé. Meu Deus, Pedro naufragou, afundou, estava indo para o fundo, porque o medo e a ansiedade fizeram ele duvidar no seu coração. Então, Pai, remove o medo, remove a ansiedade e restaura a fé do teu filho, restaura a fé desta tua filha. Meu Deus, não deixe esta ansiedade roubar a bênção do teu filho e da tua filha. Não deixe o medo estagnar a vida desta pessoa, prendê-la em uma situação e impedi-la de avançar e seguir à frente. Pai, em nome de Jesus Cristo, põe a tua mão, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa este homem, abençoa esta mulher e confirma o teu milagre na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja feito para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.